Boa noite a todos. Me chamo Airana Muniz, graduanda de Pedagogia na UFT. Vamos dar início à nossa roda de conversa, com base na minha pesquisa, que é sobre saúde mental dos professores, os desafios no isolamento social e pós-isolamento social. A metodologia da nossa roda de conversa virtual é com base em 7 questões. A nossa roda de conversa está sendo gravada e será editada submetida aos convidados. Em concordância, iremos publicá-la no canal da UFT e iremos disponibilizar o link. Neste momento, temos alguns convidados presentes e já gostaria que estivessem se apresentando. Eu queria dar as boas-vindas também, como orientadora do projeto de pesquisa, agradecer a gentileza dos professores que estão conosco aqui, contribuindo com a pesquisa da Wairana, que eu tenho o prazer de orientar. Esse vídeo vai ser um produto da pesquisa dela, o link vai fazer parte do artigo, a defesa dela está prevista para o final do mês de junho, e aí, depois da defesa e avaliação da banca, nós vamos publicar tanto o artigo quanto o vídeo, né, no repositório da universidade, que estará disponível para divulgação dos professores, como a Irana diz, depois de submetido o conteúdo. Quero agradecer em especial as pedagogas formadas, minhas ex-orientandas, que estão conosco aqui na sala, como ouvintes que a gente convida para comentar no chat e, ao final, nós teremos um momento, caso queira, contribuir com as reflexões do tema da nossa roda. Cumprimentando a Adriana, a Lara, né, e a Maria da Cruz, que já foram minhas orientandas e hoje são pedagogas formadas pela UFT. Quero cumprimentar também as minhas orientandas atuais, a Tatiana e a Leia, que estão aqui conosco na sala, e as minhas alunas da UNB, que também está aqui prestigiando essa noite, que é a Maria Cláudia, a Gladys e a Gilzane, que está aqui conosco. Muito obrigada pela participação. Wairana, a gente passa a palavra, então, aos nossos professores. Fique à vontade, Adriano, professora Marinalva, para se apresentar na sua formação, a atuação docente, né? Pode ficar à vontade. Vou começar, então, tá bom? Meu nome é Marinalva de Moraes Barros, eu sou de Palmas, né? Sou professora aqui em Palmas, eu estou na educação desde 2003, já vai fazer 20 anos, né, de docente, e trabalho com ensino fundamental, já trabalhei do primeiro até o quinto ano, né? Atualmente estou com o terceiro ano. Sou formada em pedagogia, sou pós-graduação em supervisão e orientação educacional, e aí a Wairana me convidou, né, para participar dessa roda de conversa, aceitei com o maior carinho do mundo, porque eu tenho um carinho muito grande por ela. Ela estagiou lá na nossa escola, né, não na minha sala, mas lá na nossa escola, e assim, eu sou encantada por a Wairana, pelo o desempenho dela, né, pela vontade de ser educadora, né, porque ser educadora é muito difícil, mas também é muito prazeroso, né, de poder trabalhar com as crianças, principalmente crianças, né, com adolescentes eu não tenho experiência, né, mas crianças eu tenho muita experiência, assim, e é muito bom, é um trabalho maravilhoso. Eu já tenho 20 anos de sala de aula e não me canso, não, é como se eu estivesse iniciando, cada ano é como se estivesse iniciando o meu trabalho, é prazeroso. Wairana? Muito obrigada, professora Marinalva. Muito obrigada pela sua participação e por nos informar também. Foi um prazer trabalhar na escola que a senhora esteve. E a senhora ainda, né, continua trabalhando? Então, sim, continuo trabalhando. Sim, continua trabalhando lá, né? Então, isso, esse ano eu estou com o terceiro ano do ensino fundamental. Mas antes a senhora trabalhava com essa turma ou não? Não, já trabalhei, cada ano a gente trabalha com turma diferente, né? Mas já tem uns 3 anos que eu venho trabalhando com o terceiro ano, que é a turma que eu mais me identifico, é o ano que eu mais me identifico. Então, a gente lá na escola, a gente procura trabalhar com o nível que a gente se identifica mais. Isso é muito bom.
E gostaria de passar a palavra agora também ao professor Adriano, que está fazendo sua apresentação. Boa noite, eu sou Adriano Rodrigues dos Santos, eu atualmente sou professor da Secretaria de Educação daqui do Distrito Federal, trabalho numa escola que fica lá na Asa Sul. Minha formação inicial é em letras, com licenciatura em português e bacharelado em tradução, inglês-português. Eu também sou licenciado em pedagogia, tenho mestrado na área de letra, em estudos linguísticos. Eu trabalho como professor em educação básica na rede pública desde 2012, eu sou de São Paulo, então comecei em São Paulo, já passei pela Prefeitura de São Paulo, trabalhei na Prefeitura de São Bernardo do Campo, trabalhei também na rede estadual, com educação infantil, educação de jovens e adultos e também ensino fundamental, desde 2015, né, eu estou no ensino fundamental, e já são mais ou menos 11 anos que eu estou na educação básica. E atualmente eu estou trabalhando com o 3º ano também. Ai, que bom. É numa escola municipal, é privada? É pública, distrital. Isso, Ah, escola classe. Escola classe. Maravilha. Eu vou estar fazendo agora a segunda pergunta da nossa roda de conversa. E fica aberta para quem quiser responder, tá bom? Só cumprimentar, Airana, mais uma aluna da UNB que está conosco na roda, a Lucinei, seja muito bem-vinda. E a gente vai ter um espaço, pode comentar no chat, Lucinei, também vai ter um espaço ao final, caso queira fazer alguma contribuição, né, após ouvir os nossos convidados. Nesse momento, nós estamos com a professora Marinalva, que está falando de Palmas, no Tocantins, e com o professor Adriano, que você conhece da Escola Classe, que está falando do Distrito Federal. O Airana pode colocar a questão e os professores fiquem à vontade. Se os dois quiserem comentar, também pode ficar à vontade. Sim. Prazer, Lucinéia. Seja bem-vinda. Vamos lá. Na segunda pergunta, eu gostaria de saber se vocês atuaram como professor no período de isolamento social no contexto do Covid. E quais foram os desafios, tanto pessoais como profissionais, que teve para enfrentar diante das exigências que tiveram, né, na atuação docente durante esse período de isolamento social. Como foi para vocês esse processo de atuação como docente no isolamento social? Vocês conseguiram me ouvir? Sim. Bom, eu trabalhei, né, no período de isolamento. A gente, quando descobriu a época do Covid, né, a gente já foi liberado da escola, a gente ficou um tempo sem trabalhar, mas aí depois, né, a gente começou a trabalhar online, né. A secretaria enviava as apostilas para os pais iam buscar na escola, e aí a gente acompanhava em casa, né, através do celular, do computador, a gente fazia vídeos, né, e enviava para os grupos. As escolas aqui em Palmas fez os grupos, né, com os pais dos alunos, e a gente montava as aulas explicando, né, o conteúdo e enviava para o grupo, né, lá no grupo os pais assistiam junto com as crianças, né, e respondiam as apostilas. Para nós foi muito difícil, para mim foi muito difícil, né, porque a gente ficou muito preocupado com a doença, né, a gente ficamos emocionalmente abalados, né, e a gente tinha que tirar força, energia, para trabalhar com esses pais, com essas crianças, que estava todo mundo perdido, a gente não sabia como montar um vídeo, como trabalhar, né, de forma online. Aí tivemos uma formação, mas aí também a formação foi online, aí foi assim, muito difícil, a gente teve muita dificuldade para aprender, né, trabalhar de forma diferente, de forma remota, mas a gente tentou dar o melhor que a gente podia, né, trabalhando com os pais ligavam para a gente, nosso celular ficou 24 horas disponível para os pais,
os pais ligavam, tiravam dúvidas, falavam das dificuldades que eles estavam tendo de acompanhar os filhos, né, porque os conteúdos eram muito difíceis, as crianças não estavam tendo, não estavam conseguindo acompanhar o conteúdo e nem eles sabiam explicar. E aí a gente tinha que montar esses vídeos explicando, né, fazia videoaula, né, para eles estarem vendo a explicação do professor e respondendo as atividades. E aí os pais ficavam ansiosos, as crianças ficavam ansiosas, nós ficávamos ansiosos também. Então foi assim um período muito turbulento, muito difícil e assim deixou muito a desejar, né? Por questões assim que a gente não tinha essa prática, esse hábito de trabalhar, né? Online, tudo é presencial ali com a criança no dia a dia. Então para nós foi muito difícil, não só para nós, mas para todos, né? Professores, pais, alunos, né? Foi um período muito difícil que deixou muita sequela, deixou muito a desejar, e até hoje a gente está sofrendo com as consequências desse período tão difícil. Obrigada, professora Marinalva. O professor Adriano deseja também comentar sobre? Sim, sim. Eu também atuei como professor durante a pandemia de Covid-19, e para mim o maior desafio no trabalho foi aprender a lidar com a distância das pessoas, com o ensino remoto, e também me atualizar em relação às ferramentas tecnológicas, em especial as ferramentas Google, que foram as adotadas pela nossa Secretaria de Educação aqui no Distrito Federal. Eu sempre gostei muito de trabalhar com tecnologia, mas no início eu não tinha familiaridade nenhuma com as ferramentas Google, só usava as ferramentas básicas de pesquisa. No começo eu achei bem difícil assimilar a funcionalidade de cada recurso, mas com o tempo as coisas foram ficando um pouquinho mais fáceis. Outro desafio também, eu acho que foi lidar com a falta de limite de horário de trabalho, né, pelo fato da gente estar o tempo todo em casa, no conforto do nosso lar, né. Algumas pessoas achavam que a gente estava disponível 24 horas por dia para o trabalho, para resolver demandas de família, dos pais e da escola, né, eram mensagens o dia inteiro, e lidar com isso, eu acho que foi um desafio, né, o estado de alerta constante, com esse monte de mensagens que a gente recebia ao longo de todo esse período. Acho que para mim esses foram os maiores desafios e dificuldades assim na pandemia. Sim, posso imaginar. E vocês até comentaram que o maior desafio que vocês tiveram foi ter que aprender a usar essas novas ferramentas. E quais estratégias vocês usaram para aderir a essas ferramentas e dar suporte para os alunos e alunas? Porque eles também tiveram o desafio de ter que aprender a lidar com isso. E com os alunos que vocês trabalharam, eles tinham acesso a essas ferramentas também? Aqui, na minha realidade, né, na minha escola, não. Muitos pais não tinham acesso, então eles iam buscar as apostilas na escola, né, e trabalhava com essas apostilas, respondiam, levavam para a escola e a gente ia buscar no determinado tempo, corrigia e devolvia, né, as apostilas, porque eles não tinham o celular, eles reclamavam que o celular não tinha condições de tá assistindo os vídeos, né? Eles não tinham televisão em casa, outros não tinham computadores, então a gente teve muita dificuldade, né? Eles tiveram muita dificuldade para estar fazendo esse acompanhamento, então a gente usou essa forma para não prejudicar os alunos e, de certa forma, estar auxiliando um pouco os pais. A gente disponibilizando as apostilas na escola, aí eles iam em determinado horário e pegavam essas apostilas para fazer as tarefas. Sim, obrigada. E no professor Adriano, como foi a estratégia? Bom, na nossa escola, no primeiro momento, a diretora organizou um grupo de estudos, né, na qual a gente teve acesso a algumas ferramentas, a gente estudava junto, aprendia sobre as funcionalidades. Aí depois, para chegar até os alunos, a gente também trabalhou com material impresso para algumas famílias que não tinham acesso a celular, enfim, a computador, as ferramentas necessárias para interação online. Teve também uma campanha na escola de arrecadação de dispositivos, que foi bem bacana, né, para o atendimento dos alunos que não tinham os recursos necessários. Eu me lembro, acho que foi isso.
Muito obrigada, professor Adriano. Queremos saudar com uma boa noite a professora Patrícia, que entrou aqui. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, desculpe a demora. E a voz. Boa noite, Patrícia. Obrigada por você estar conosco, viu? Obrigada mesmo. Boa noite. A gente, como estava já a professora Marinalva, está falando de Palmas, do Tocantins, e o professor Adriano, que é nosso colega de trabalho, né? Eles já comentaram as duas primeiras questões, então, Irana, a gente poderia pedir para a professora Patrícia aproveitar agora e fazer, né, a apresentação oficial dela, e a segunda questão, que falar um pouco dessa experiência de como foi, né, o trabalho dela no período de isolamento social. Fique à vontade, Patrícia. Tá, joia. Meu nome é Patrícia, eu sou professora da Secretaria de Educação há 25 anos, fiz 25 anos agora em janeiro desse ano, sempre com ensino fundamental, né, os meninos de primeiro ao quinto ano. Gosto já Patrícia, cortou um pouco a sua voz. Acho que é a conexão. Com os meninos, eu acho que todo mundo deve ter. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma coisa. Conectado no iPhone. Enquanto a professora Patrícia Melhorou? se ajusta na questão da conexão. Agora estou te ouvindo. Parou de novo. Patrícia? Wairana, a gente tem um comentário aqui no chat que eu acho que vale a pena. A Lara, a pedagoga, comenta aqui que essa realidade externada pelo professor Adriano também ela sentiu, né, e que foi muito complicado desfazer o vínculo das famílias com a comunicação e a disponibilidade de 24 horas. Eles queriam manter o acesso, né? Ela está trazendo outro elemento aqui importante. Foi assim, Marinalva e Adriana? Vocês, no pós-isolamento, os pais continuaram demandando 24 horas? Sim, continuaram. Nossa, foi muito difícil. Patrícia, você nos ouve? Escuto vocês perfeitamente. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim. Se você quiser deixar a câmera fechada, se ficar melhor, o que ficar melhor para você. Tá bom? Tá, eu vou manter ligada. Se travar, eu desligo, tá bom? Tá bom. Tá? Vou me apresentar novamente, que eu não sei se travou nesse momento. Meu nome é Patrícia, sou professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal há 25 anos. Fiz 25 anos em janeiro, de professora de secretaria. Sempre com o ensino fundamental 1, né, os alunos do primeiro ao quinto ano, mais especificamente com alunos do quinto. Eu só trabalhei com alunos de outro ano, no caso, quarto, 2 vezes só. Realmente o meu perfil é mais para o final desse bloco. Com relação ao período de isolamento, a Covid, né, foi um momento muito difícil. A nossa escola inicialmente começou o contato com as famílias antes mesmo da Secretaria de Educação, né, pedir que a gente, né, fizesse. A gente estava fazendo por meio de WhatsApp. Então, a gente mandava, no meu caso, as atividades por semana. A gente fazia um planejamento semanal, mandava pelo WhatsApp e com as atividades. Assim que a Secretaria de Educação, né, pediu que a gente retornasse de maneira remota, a gente já tinha esse vínculo à distância já estabelecido. Só que aí partiu para uma maneira diferente, né, que era usar a plataforma, que era nova para nós, professores, e para as crianças e os seus familiares também. Então, tudo que é novo causa medo, né, e traz muitos desafios. Inicialmente, eu tive bastante dificuldade, né, eu aprendi muito,
Nós tivemos cursos, né, fornecidos pela própria secretaria. Eles não nos habilitou para tanto, porém nos deu pelo menos um caminho, nos norteou. E durante todo esse foi 1 ano e meio, né, que ficamos à distância. Com relação à minha turma, eu não tive problema de acesso, né? As crianças todas tinham algum equipamento para usar, mas isso também porque a escola fez uma campanha, né, para atender aqueles pais, aquelas famílias que não tinham. E a dificuldade maior era o vínculo com a criança mesmo, de estar o auxiliando, o orientando, porque a fala, né, mesmo que a gente usasse slides, usasse outros recursos, o Jamboard, era uma coisa que para as crianças era muito distante. Mas mesmo assim, a gente conseguiu, eu acredito, e que a gente conseguiu fazer um bom trabalho dentro daquilo que a gente tinha. Só que não foi tão fácil assim. E para o outro ano, eu ainda senti mais dificuldade não de utilizar as ferramentas, mas assim de estar recebendo uma turma nova que nunca teve contato comigo, porque o primeiro ano eles tiveram pelo menos um mês comigo, então eles já tinham, né, já tinham uma noção de quem era a professora, mas no outro ano já foi, assim, o primeiro contato já foi virtual. Então foi bastante difícil. Eu acho que eu respondi. Querem fazer? Falta alguma coisa? Excelente, professora. Respondeu sim. Muito obrigada. E vamos dar agora, como a senhora já respondeu as 2 perguntas, vamos fazer agora a terceira pergunta, que está em aberto para vocês responderem. Que é, na verdade, a 4ª pergunta, que já respondeu bastante. Que é, diante das mudanças da realidade da atuação docente, tanto durante o isolamento como pós-isolamento social, houve mudanças na sua rotina e na sua saúde mental? Vocês poderiam destacar como isso afetaram vocês? Essas mudanças na atuação docente afetou a rotina? A Wairana travou um pouquinho, mas eu acho que ficou claro a questão, né? Então, fiquem à vontade para quem quiser comentar. Quem gostaria? Oi. Professora Marinalva, está me ouvindo? Gostaria de comentar a questão? É a 4ª questão. A 4ª, após as mudanças, né, da realidade docente bom, a gente tivemos sim muita dificuldade após o isolamento, né, porque a gente, nesse período de isolamento, a gente adquiriu medo, né, medo por causa do Covid mesmo, da doença, a gente tinha medo de de sair de casa, a gente teve medo a gente ficou muito ansiosa, né? Então, assim, a gente adquiriu muitos problemas de saúde, né? Teve colegas que teve problema de garganta, né? Porque devido a usar máscara, né? Quando retornou para a escola, falava muito, repetia muito, falava alto e acabou criando nódulos na garganta, teve que fazer cirurgia, outros tiveram que ter acompanhamento psicológico. Eu, particularmente, graças a Deus, eu não tive nenhum problema, não. Graças a Deus eu consegui ter minha saúde mental, física bem, né? Assim, consegui lidar bem com essa situação. Mas eu tive colegas que teve problemas no período, né, da pandemia e pós a pandemia também. Depressão, né? Por causa das dificuldades que a gente enfrentou, não soube lidar muito bem com né, as novidades, né? E aí acabou adoecendo. Professor Adriano ou professora Patrícia, pode ficar à vontade. Em relação à rotina, né, mudou completamente. Nossa casa virou nosso trabalho, né, nosso local de trabalho. Em relação à saúde mental, eu, assim, como a colega, eu não tive nenhum problema relacionado ao trabalho,
porém, eu não posso dizer assim, eu não tive nada diagnosticado, vamos dizer assim, mas não foi um período tão calmo assim, então acaba que mexe com o nosso emocional, né? Mexe com as nossas emoções, com as nossas preocupações, então, de alguma forma, fiquei um pouco ansiosa, mas não ao ponto de afetar assim, a minha vida, né, como um todo. Mas, lógico, não foi assim, foi um misto de sentimentos, de emoções aí nesse período. Eu, durante a pandemia e depois do isolamento, eu me sinto um pouco mais alerta em relação ao celular, às mensagens, ao cumprimento de prazos. Até hoje eu sinto um pouco de dificuldade para me desconectar do trabalho, para relaxar mesmo. Eu sinto que hoje, nesse período pós isolamento, e com esse retorno eu sinto que eu estou mais ansioso do que antes da pandemia. Também não tenho nada diagnosticado, mas essa é uma percepção que eu tenho. E vocês tiveram ou estão tendo algum apoio pessoal ou profissional em relação à saúde mental de vocês? Após o isolamento social ou durante o isolamento social? Vocês tiveram algum apoio pessoal? Não. Não? As instituições de ensino de vocês deram algum apoio em relação à saúde mental? O único apoio que a gente teve lá na escola foi da Fono, né, que foi lá fazer umas aulas, a secretaria mandou uma fonoaudióloga lá para a escola para estar treinando a gente, como a gente falar, a gente, né, para a gente não forçar muito a garganta, né, para a gente falar com calma, ela ensinou alguns exercícios, né, e pediu para a gente tomar bastante água, mas foi só uma vez também, ela foi lá na escola, fez umas orientações para a gente, para como a gente trabalhar a voz, para não se prejudicar muito, e só. Agora, acompanhamento psicológico, nenhum. A gente não teve nenhum acompanhamento. Alguns professores, né, profissionais da escola, foram, mas por conta própria, né? Porque sentiram a necessidade de estar buscando esse acompanhamento psicológico, mas foi por conta própria. Eu fiz acompanhamento, mas eu já estava fazendo, né, antes, então não foi relacionado à profissão, né? Então, assim, eu estava fazendo, durante o período eu continuei fazendo, mas já por uma questão anterior. Se eu não me engano, a Secretaria de Educação, durante o período, ele forneceu números, contatos de profissionais que estavam vinculados à rede, para caso as pessoas que sentissem vontade ou necessidade de entrar em contato. No meu caso, não foi com relação né, eu não peguei esse profissional pela rede, mas já era um profissional que já me acompanhava antes. Obrigada. Professor Adriano? Atualmente eu não faço nenhum atendimento, mas durante a pandemia eu fiz um curso voltado para autoconhecimento, um curso que me ajudou a entender algumas questões pessoais sobre a minha relação com a profissão. Participei também de algumas lives, né, de autoconhecimento, lives que falavam sobre essa questão do professor e a pandemia. Um apoio que na época foi essencial foram as trocas entre os colegas, né, os momentos que a gente trocava as mensagens, trocava os dramas, as ansiedades, as ideias, as ferramentas, e esse foi um apoio assim que acho que fez muita diferença durante todo esse percurso. É algo bem interessante que eu pude perceber também de alguns professores que eu acompanhei, é esse apoio entre professores, esse apoio entre colegas de profissão deu uma base, porque muitos estavam sem orientação, mas um dava apoio ao outro. E já falando isso, eu quero já dar gancho para a próxima pergunta, que é no seu convívio. Teve profissionais que foram afetados socialmente durante e pós-isolamento social? Como foi afetada a saúde deles? Vocês podem explicar a experiência de algum companheiro, de algum amigo que vocês tiveram da profissão que foi afetada? Bom, como eu tinha falado lá na minha
com relação a essa que os colegas aí estão falando, dessa cumplicidade dos professores, né, dessa ajuda mútua que nós tivemos, foi muito importante mesmo. Eu, particularmente, tive muita dificuldade de fazer vídeos, né, de montar os vídeos, e teve colegas, parceiros, né, que vieram na minha casa, bem na época mesmo da pandemia, aquele tempo de perigo, né, mas deixaram de lado o medo, vieram aqui para minha casa, a gente montou, trabalhamos juntos, a gente planejava juntos, né, para fazer os vídeos. Lá na minha escola, com as minhas colegas, o problema que, assim, que tiveram mesmo, assim, mais sério foi a questão de ansiedade, né, tinha uns que já tinham depressão, né, aí só ficou mais evidente, né, a depressão, ficou mais crítica, né, a situação, e a questão de alguns problemas da garganta, né, que ficou bastante afetado, mas, assim, mais sério do que isso, não. Foi essa questão da ansiedade mesmo, que alguns professores tiveram bastante, e alguns que já tinham depressão ficou bem mais em evidência, sofrendo mais ainda, entendeu, com a situação. Mas já fazem tratamento, né, já faziam um acompanhamento psicológico, né, então continuaram com o acompanhamento. Aí hoje estão bem melhores, né, mas ainda continua com bastante sequela da época da Covid. Professora Patrícia, professor Adriano. Foi ótimo, Adriano, ter lembrado das trocas, porque a gente, inclusive, estava no mesmo ano, né, Adriano? Em relação aos colegas, né, nesses momentos de troca, a gente também compartilhava nossas angústias, nossos medos, né? Agora, eu não, assim, para falar que alguém teve uma situação totalmente relacionada a estar, né, trabalhando online durante a Covid, eu não me recordo de nenhum caso específico. Me recordo, sim, de pessoas angustiadas, de pessoas preocupadas, né, que compartilhavam essas angústias com os colegas, mas que casos de depressão, ansiedade, devido a isso, eu não me recordo de nenhum caso específico no momento. Professor Adriano. Eu também não me recordo de nenhum caso específico, mas eu acho que, de forma geral, né, todo mundo foi afetado de uma forma ou de outra em diferentes níveis e contextos da vida. Né? As pessoas parece que estão mais agitadas, mais em estado de alerta, menos tolerantes no dia a dia, então acho que, de certa forma, todo mundo acabou sendo afetado. Eu vou pedir licença, Wairana, para contribuir, porque eu estou nos dois ambientes, né, na universidade e na escola-classe, e isso me marcou profundamente. Uma colega, né, que é a Ana Maria, ela já estava adoecida e nós a perdemos no período de pandemia, e a gente sequer pôde ir ao velório dela. Assim como parentes também, né, que eu perdi, meu sogro e colegas da universidade, nós tivemos professores da universidade que morreram de Covid, mas, assim, na escola, perder a nossa orientadora educacional, para mim, e eu sei que para os colegas também, foi muito marcante. Eu fiquei muito tempo com aquela sensação, né, de não ter podido estar no velório dela. Faleceu o esposo dela e ela, que eram pessoas muito queridas, num período de tempo muito curto, e essas perdas realmente, até hoje eu fico com o sentido de que a Ana vai entrar pelo portão da escola, porque foram muitos anos de parceria, né, Patrícia? Perder a Ana Maria realmente, de fato, foi algo que tornou esse período ainda mais difícil, né? E o nosso retorno também. Chegar na escola e não ter a presença dela foi muito complicado. E as crianças também sentiram isso, né? Porque eles tinham contato direto com ela em vários momentos, mas no momento do recreio, que é um momento de alegria, de diversão que eles tanto amam. Então, realmente, durante esse período, ter perdido uma pessoa, né, que estava com a gente e não poder fazer, né, aquilo que a gente costuma fazer nesses momentos foi bastante complicado. Wairana, o professor Lug entrou conosco aqui na sala. Lug, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professor Lug.
Boa noite, desculpa o atraso. Lug, eu acho que sua câmera está ao contrário. Se você puder ajustar, você está de Só um lado. momentinho. Tá. Na universidade, Wairana, a experiência, né, eu sei que o objeto é no ensino fundamental, mas é uma questão que a gente, e que eu sinto até hoje, né, eu tive que fazer, eu pessoalmente, foi a questão da intensidade da minha obesidade, né, e um problema sério circulatório. Eu nunca tinha ficado afastada do trabalho, e eu fiquei com um problema sério, de que eu faço tratamento até hoje, e eu sempre fui uma pessoa muito ativa, apesar do meu peso, eu nunca fui uma pessoa pequena nem leve, mas eu não tinha problema de vasos, nem circulatório. E depois do período de ficar 14, 15 horas sentadas, andando pouco, andando num pequeno espaço, para quem andava para cima e para baixo o tempo todo, eu fiquei com problema de retenção de líquido, inchaço, né? Então, até hoje eu faço tratamento em função disso. E tive que me ausentar, assim, por quase 3 meses das minhas atividades na escola o ano passado, para não ter um problema de trombose. Então, realmente, isso eu sei que foi em função desse período de isolamento social em que eu fiquei muito tempo na mesma posição sentada e com a questão da obesidade também, isso agravou. A gente tem algumas perguntas, mas fique à vontade para dar espaço aí para o professor Lug se apresentar e participar conosco da roda de conversa. Boa noite, professor Lug. Vou deixar em aberto para o senhor se apresentar e já nos contar quais foram os desafios que você encontrou nessa mudança de atuação docente durante isolamento e pós-isolamento social. Só um momentinho que eu ainda estou me ajustando aqui. Olha, enquanto o professor Lug está se ajustando, a gente tem alguns comentários, Wairana, aqui no chat para a gente fazer o registro. A Maria Cláudia perguntou, e depois a gente pode passar também ao final para a pergunta, né? Como foi a experiência de vocês com relação aos alunos com deficiência? Como deve ter sido muito difícil. Eu sei que talvez um dos professores tivesse alunos em processo de inclusão escolar e pudesse compartilhar depois com a gente, né? Tudo bem, Lug? Podemos? Podemos. Todo mundo me escuta? Sim. Ótimo. Boa noite, eu sou o professor Lug. Atualmente estou como professor de inglês para educação infantil. Eu me formei em 2018. Logo eu passei no temporário aqui no IF, e aí eu dei aula para classe de alfabetização, né? 2 anos no segundo ano e o último ano no primeiro ano lá na 308. Quando começou a pandemia, eu estava no segundo ano na escola classe 8 do Cruzeiro, né? E a gente tinha um problema lá, que as crianças iam para o segundo ano, a maioria não sabia ler. Então, eu tinha 3 alunos que não sabiam ler, e era período integral, né? 3 crianças que liam, né, já estavam alfabetizadas, mas as outras 26 não estavam alfabetizadas, né? Então, foi um corre para... foi um momento muito difícil no começo para criar estratégias para alfabetizar todas as crianças, né? A sorte é que, como eram 2 professores no integral, a gente dividiu, eu e a minha colega, a gente dividiu a turma, que a gente dava aula para a mesma turma, e ela ficou com metade da turma para alfabetizar, eu fiquei com a outra metade. Eu esqueci a pergunta que me fizeram depois da minha apresentação. Professor Lug, quais foram os desafios que você encontrou durante o isolamento, pós-isolamento, para a atuação docente diante do isolamento? Então, o primeiro desafio que eu encontrei durante a pandemia foi ter contato com os alunos, né?
Dos 29 que tinham, eu fiquei sem contato com 3 alunos. Esses 3 alunos, eles o único contato que a gente tinha é pelo WhatsApp mesmo, porque nem pela plataforma que foi disponibilizada, as famílias não conseguiam participar, e eram turmas, eram famílias que eram famílias muito simples, né? Essa não é a palavra, é porque não me vem a palavra agora, sintomas de Covid, tá? Então, assim, criar esse contato, criar esse hábito, ir atrás de formas de alcançar esses alunos, eu acho que foi um dos maiores desafios, mais do que alfabetizar. Eu considero que alfabetizar à distância foi muito fácil, em comparação a ter aquele controle, aquele contato, aquele contato com a família, né? Então, assim, a gente tinha lá a plataforma do Google Sala de Aula, mas eu tive que abrir outros processos para conseguir acompanhar os alunos que não tinham esse acesso, e nem sempre esses pais me respondiam, essas famílias me respondiam, davam algum retorno das atividades. Então, assim, o alcance foi o mais difícil, principalmente com essas famílias que eram de classe mais simples, né? Nem todos tinham acesso a um telefone ou à internet. Sempre e como eu era um professor que estava muito em cima dos alunos, então sempre tinha o desgaste de ir atrás, né? O desgaste de saber se fez, se estava acompanhando, se estava conseguindo ter acesso. Então, assim, esse foi o maior desafio durante a pandemia. Já na 308 a gente tinha um controle maior, né? As crianças tinham mais acesso, né? Então, assim, mas o maior de todos os desafios dentre alfabetizar as crianças foi mesmo o alcance. Ter esse alcance, fazer com que tivesse material para alcançar essas crianças foi o mais difícil. Professor, você poderia me dizer como essa mudança afetou sua rotina e a sua saúde mental? Nossa! Nossa, minha rotina era, além da aula principal, no primeiro ano, a gente tinha 2 aulas principais, né, onde todos os alunos participavam, e para fazer a parte de alfabetização, a gente fez por intervenção pedagógica. Então, como eram feitas essas intervenções? Eu tinha aula aluno por aluno. Como era um número menor, ficou um pouco mais fácil. Então, eu começava a dar aula às 8 horas da manhã, e às vezes eu terminava de dar aula às 8 horas da noite. Né? Então, assim, eu passava 12 horas contando assim, um espaço para o almoço, de hora em hora, atendendo aluno por aluno, todo dia, com aumento da carga de trabalho, né? Porque você acaba trabalhando, não sei, 4, 5 vezes mais, para alcançar o objetivo principal. E eu estava muito cansado, muito sensível, eu vou falar assim, eu estava muito sensível, as emoções estavam muito à flor da pele, porque eu passava muito tempo dedicando ao trabalho, né, dedicando a minha saúde mental, emocional, para atender as crianças, e no final do dia eu estava muito cansado, estafado, sem paciência, sem vontade de continuar assim, sabe? Quando dava o final ali, era graças a Deus, né? Assim, ai, nossa, consegui terminar, consegui vencer. Mas assim, um trem muito cansativo, muito cansativo. A aula à distância é muito cansativo. A aula nessa situação remota é um trem muito. Você tem que estar ali o tempo inteiro, né? E principalmente quando você está com uma criança, com um aluno só, você está o tempo todo
se envolvendo com essa criança e tendo que ter vários controles, saber onde cada criança está, em que estágio está, que atividade fazer. Então, cada criança tinha a sua atividade, então era muito, muito cansativo. E aí, dessa rotina, eu passei para o segundo ano de pandemia do mesmo jeito, né? Eu trabalhei bastante, principalmente no primeiro semestre, com os alunos de primeiro ano, para que quando eles chegassem ao momento em que a gente fosse voltar para o presencial, a gente já tivesse andado bastante, né? Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Você teve algum apoio, ou está tendo algum apoio profissional ou pessoal em relação à sua saúde mental? O apoio para minha saúde mental é o plano de saúde, né? É o plano de saúde. Graças a Deus eu tenho plano de saúde, então eu não comecei a terapia, durante a pandemia, mas depois da pandemia eu precisei de acompanhamento psicológico, não só por conta do trabalho, mas por conta de questões pessoais também, né? Então, hoje em dia, a terapia está em dia, mas na época a terapia não tinha espaço para terapia. Obrigada, professor Lug. Já estamos quase caminhando para o final. Caminhando. Lairana, vamos para as questões aqui no chat, que aí a gente pode convidar os professores para... Então, a gente teve aqui a Maria Cláudia, né? Eu acho que tem professores até que balançaram a cabeça aqui na hora que eu perguntei. Alguém que queira se manifestar, como foi a experiência de vocês com alunos com deficiência, né? Ela comenta que com certeza deve ter sido muito difícil. Um dos 4 professores tiveram alunos com deficiência na turma que vocês estavam, gostaria de comentar? Eu tive, né, um aluno com deficiência, síndrome de Down. Foi realmente um trabalho muito difícil, mas a família era muito presente. Então, assim, ele participava da aula, a gente dava... No caso, a gente tinha 2 momentos, né, online, né, juntos, como é que chama, Zaira, que eu sempre confundo, quando é todo mundo ao mesmo tempo, na sala, e ele participava desse momento, mas eu fazia também um atendimento individualizado com ele, para que ele pudesse ter mais atenção, ter, né, um trabalho mais direcionado para ele, porque ele também tinha direito à adequação curricular. A turma era de 5º ano, mas ele era uma criança de primeiro ano, né? Então, eu trabalhei com ele, ele participava do grupo para se sentir fazer, né, parte da turma, desenvolvia atividades dentro né, das limitações dele, e tinha esse outro momento separado. Isso só não foi tão mais difícil, eu posso dizer assim, por causa da família, que era muito presente, estava sempre ao lado dele. Então, inclusive, a irmã me ajudou muito também com a própria turma, me ajudando a fazer material e tudo. Então, só não foi uma situação ainda mais complicada por causa desse apoio da família. Muito obrigada. Professor Lug? Eu tive uma aluna no último ano de pandemia, ela tinha paralisia cerebral, né? Era uma paralisia cerebral, eu não sei se esse é o termo certo, leve, né? Que não limitava o motor dela, mas ela tinha dificuldade de memória, né? E como a Patrícia disse, eu também tive a sorte de ter a família muito presente. Uma família muito presente que comprou a ideia, né, da gente ter também uma intervenção pedagógica um pouco maior, que eles também sentavam com a Maria para fazer as atividades, para me auxiliar, porque a família me auxiliou muito, assim, muitas ideias de como a Maria aprendia. Algumas eu descobri, né, tentando todo o método que eu via, que eu estudava, todo o método que estava ali disponível, eu tentei com a Maria,
lutei muito pela Maria também, né? Eu acho que a Patrícia deve ter sentido essa sensação também de, tipo assim, a gente lutou muito, os pais também lutaram muito, e nesse caso, a família ajudava bastante, a criança era interessada, eles faziam com que a criança se interessasse, sempre estavam disponíveis tanto para a aula principal quanto para a intervenção pedagógica, que era de um tempo maior, diferente das outras crianças. Então, se as outras crianças recebiam 1 hora de intervenção, a Maria recebia 2 horas de intervenção, ficava ali comigo, a gente conversava sobre o dia, e quando a gente voltou para o presencial, eu tentei continuar dando esse suporte para Maria, e quando a Maria começou a ler, era o final do ano, e eu tive que entregar a Maria para o segundo ano. Né? Então, assim, ver ela começando a ir, a seguir, a gente descobrindo, né? Eu e a família, nós descobrindo como a Maria aprendia. Quando chegou no final do ano, a gente traçou uma estratégia para um próximo ano. Eu perdi o contato com a Maria, com a família da Maria, mas ela já estava começando a ler, ela já estava começando a decifrar ali os códigos que precisavam para ela. Então, assim, só não foi mais difícil porque teve esse auxílio, né, da família, e quando eu voltei presencial, eu tive auxílio da orientadora, então a orientadora sempre estava ali perto, todas as angústias a orientadora escutou, e blá, blá, blá. E essa foi a história da minha aluna com deficiência. Mais alguém? Eu gostaria de comentar. Tem outra, Wairane, que a Jusane, que é minha aluna na UNB, ela pergunta assim, como as famílias receberam essa mudança de ensino em meio à pandemia? Professor Adriano, professora Marinalva, gostaria de comentar essa questão? Bom, tanto os pais quanto nós professores não recebemos boa nova não, essa notícia. A gente ficou muito preocupado, eles ficaram preocupados também, não gostaram de jeito nenhum, né, desse estilo de estudo, dessa nova forma de trabalhar, porque eles tinham que se comprometer também mais, né, eles tinham que sentar com os filhos, eles tinham que tirar dúvidas, eles tinham que ler com os filhos, e a gente sabe que muitos pais não têm esse tempo, ou às vezes não querem mesmo, né? Então, assim, eles foram obrigados a tirar um tempinho para sentar com os filhos. E aí eles não gostaram, não, eles reclamavam, eles ligavam para mim, diziam, professor, eu não aguento mais, eu não tenho paciência para ensinar minha filha, pelo amor de Deus, conversa com ela, aí eu mandava áudio, né, conversando, pedindo para ter paciência, para a criança se interessar mais um pouquinho, né, porque os pais começavam a lhe ensinar, as crianças queriam era brincar, então, assim, foi muito difícil, tanto para os pais quanto para nós que estávamos longe. Mas alguém queria comentar? Meus pais também no começo não receberam muito bem no primeiro ano, né? Então foi difícil, foi bem difícil criar o hábito, né? O hábito de parar, sentar, estudar e até tipo como eu trabalhava muito com rotina, então eu gostava de ter um tempo na aula principal para praticar a rotina, para fazer com que os pais pudessem participar, né? Então, assim, antes de ter o conteúdo da aula, meia hora antes, 1 hora antes, a gente fazia a rotina. E aí, a tarefa maior de casa que eu falava, não precisa nem fazer a tarefa mesmo do conteúdo. A gente faz junto na aula, que aí ajuda vocês, mas fique do lado deles e se puder, né, porque a gente, igual a Marinalva falou, não tem tempo, às vezes não tem tempo, às vezes não quer mesmo, então eu tinha que tentar facilitar. Então eu criei uma playlist na época, onde tinha lá cantar o alfabeto, contar os números, as coisas mais que a gente tinha que ficar pegando o tempo todo, né?
se eles já fizessem essa parte, já me ajudava a entregar a aula principal mais tranquilamente, né? Então, assim, no começo não foi fácil mesmo. Muita reclamação, até mudar o mindset, né? Como dizem os coaches, até mudar o mindset foi difícil, foi puxado, né? Então a gente teve que fazer também, eu acho que muitos professores tiveram que fazer também, que eu comentava com os meus colegas, que a gente tinha que fazer algo estimulante para os pais também, né, participarem. Então chegou um momento em que os pais gostavam até de sentar do ladinho ali, né, a maioria dos pais, não eram todos, mas a maioria dos pais gostavam de sentar ali do ladinho para assistir a aula, eles incentivar os alunos, porque era bom para eles também, né, assim, ter esse momento com o filho. Né, o principal, quando falava na reunião, o principal era você estar ali com seu filho. Se você está ali com seu filho, você já me ajudou bastante, né? Mas foi bom também para os pais verem que a vida do professor não é fácil. A vida do professor não é fácil, que eles têm que dar valor a gente, né? Foi importante ter esse momento. Foi tenso, mas foi importante para a gente também olhar para esses pais e falar, olha, a nossa vida não está fácil, não é fácil. Cuidar de um está difícil para vocês, imagine nós que cuidamos de 20, 30. Então eu sempre repeti isso, cuidar de 20, 30 é puxado. Então dê graças a Deus que você está cuidando só do céu, né? Porque cuidar de 20, 30 é muito puxado. Então também não foi bem difícil no começo aceitar. A Gil está com a mão levantada, eu sei que a gente vai passar para a última questão, né, Wairana? Mas eu só terminar o chat aqui. A Lucinei comenta aqui, né, em 2 momentos, que acha que a dificuldade foi grande para os 2 lados. Muito triste a fase, que com certeza marcou todos para o resto da vida. Ela considera que esse período é como se tivesse vivido um período de guerra, de fato, né? A Maria Cláudia diz que foi um período muito ruim, que nos deixou muito abalado. A Tatiana traz uma questão aqui para a gente pensar, e depois da última questão a gente pode problematizar, como ficou a relação familiar de vocês, professores? Nesse momento que, de repente, como disse a professora Patrícia, o ambiente de casa virou ambiente de trabalho. Ou, como disse o professor Adriano, tem que estar sempre disponível em alerta para responder às mensagens recebidas por parte de alunos e seus pais. Essa é uma questão realmente que, né, Wairana, a gente não tocou, mas que pode contribuir muito com a sua pesquisa. A Gladys comenta aqui que após o isolamento social, diante das perdas de ambos os lados, como foi o reencontro com os pais? Então, a gente tem 2 questões aqui também para pensar. Wairana? Vou estar lendo aqui a última questão para que todos respondam. Em sua opinião, o que é necessário ser feito e ainda não foi realizado para o auxílio na questão da saúde mental dos docentes que viveram essa experiência do isolamento social? Alguém gostaria de comentar? Acho que eu vou começar. Eu acho que o que não foi feito, e que já era para ter sido feito mesmo antes da pandemia, é a Secretaria de Educação disponibilizar um serviço dentro da escola, um psicólogo dentro da escola para os professores, né? Aquele momento em que se atende o professor não só para entender suas mágoas, mas para ir sondando, para ir criando material, para ir criando pesquisa mesmo de como melhorar a nossa saúde mental, né? Porque presencial a gente já passa por situações difíceis, né? E quando veio a pandemia, a gente continuou passando por momentos difíceis sem muito auxílio, sabe, assim, de ter alguém disponível ali. Eu trabalhei até esse primeiro semestre numa escola chamada Aliança, que é uma escola de línguas, e eu achei muito interessante que lá tinha uma psicóloga,
né? Como você dá aula à distância de inglês, tinha uma psicóloga lá disponível, o número dela estava disponível para quando você tivesse em momentos de angústia, de ansiedade, em crises, né? Você podia acessar essa profissional e ela fazia esse acompanhamento de perguntar se estava tudo bem, se você estava se sentindo bem, se você tinha dificuldade, como estava a vida, né? Então ela fazia essas questões e sempre se punha disponível para a gente durante esse processo. E eu sinto falta disso presencialmente e senti falta disso no momento da pandemia, né? Sobre isso que o professor estava falando, a gente estava comentando hoje lá na escola, né? Que a gente sentiu falta desse acompanhamento, desse cuidado, né? Que nós não tivemos. A gente voltou, né, da pandemia, né? Todo mundo adoecido, né? E assim, não tivemos esse amparo, esse carinho, esse acompanhamento. E a gente estava até falando hoje sobre isso, né? E também sobre um plano de saúde, né? Acessível para todos. Porque nem todos os professores têm um plano de saúde, né? Porque cada dia está mais caro e tem muitos que não têm. Então, assim, a gente estava falando sobre essa questão de ter esse plano de saúde mais acessível para todos e esse acompanhamento aos profissionais, não só os professores, mas todos os profissionais da escola, né? Que, querendo ou não, todos tiveram muitos problemas, né? Então, assim, a gente estava discutindo sobre isso lá na escola, no momento do recreio, né, entre os professores, que deixa muito a desejar nessa questão aí, desse cuidado com a gente que não tiveram. Eu acho que falta, né, ouvir os professores e tentar compreender as necessidades reais, os anseios reais. Né? Como o Lug falou, eu acho que seria importante que a escola tivesse um serviço, um trabalho de escuta, acolhimento ao professor. É importante cuidar da saúde mental das crianças, trabalhar com habilidades socioemocionais dos alunos, mas um trabalho específico, direcionado ao atendimento e encaminhamento das questões da saúde mental do professor e ao autoconhecimento do professor, acho que seria um diferencial importante, né, para a construção de uma escola mais saudável, menos problemática do ponto de vista da saúde mental de quem trabalha e menos adoecida para todo mundo. Professora Patrícia? Acho que a Patrícia deu uma travada. Professor Adriano, professor Lug, que está aqui, gostaria de comentar a pergunta que foi feita aqui no chat, a gente já caminhando para o fechamento. A Tatiana perguntou sobre a relação de vocês com a família, dentro de casa, já que a casa virou o ambiente de trabalho. Vocês querem comentar? Quer começar, Adriano? Foi uma loucura, né? Uma bagunça, uma confusão, conciliar tudo, né? Trabalho, família. Eu consegui aqui organizar um cantinho só para as atividades da escola, com meu material, um cantinho onde eu organizava para dar as minhas aulas. Né? Mas no começo foi bem difícil me encontrar nesse lugar de trabalho dentro de casa. Né? Foi desafiador. Eu faço as palavras do Adriano as minhas também. Tive que abrir um espaço aqui onde estava toda a bagunça mental, familiar, com cachorro, com marido. Eu imagino quem tem filho, para conciliar tudo, né? Teve uma hora que perguntaram sobre como era o contato, né? Nossa, era muito difícil o começo para delimitar um espaço aos pais, né? Eu tive que ter. Eu já tinha um número profissional que eu sempre dava para os pais. Tinha um limite de horário, né? Que eu atendia. Então, no horário comercial do trabalho, eu estava sempre disponível. Depois dali, eu desligava esse telefone. Era um segundo telefone. Eu desligava e só via no outro dia no horário comercial para tentar ter o meu momento, né? Ter o meu momento com a minha família, ter o meu momento para mim.
Assim, os pais deixavam para mandar as mensagens nesse horário. A minha relação com as famílias, eu amava, assim, eu tive muita sorte nos anos que eu trabalhei durante a pandemia, que eu trabalhava com pais super tranquilos, né? Eu nunca tive problema com pai, e eu adorava ter esse contato próximo, né? Que hoje em dia eu não tenho. No trabalho que eu tenho hoje, ele não é eu não tenho contato com os pais. Quem tem é a minha diretora e minha coordenadora. Eu só vou ter contato com pais se o negócio passar muito dos limites. Mas na escola pública, é, no tempo que eu trabalhei, eu tinha um contato muito próximo com os pais. Eu tinha uma relação muito boa com as minhas famílias. Era uma relação que eu sentia que eu podia ir lá, brigar, falar que eu me acho um professor muito brigão, né? Então eu ia lá, se o pai não mandava o negócio na hora, se ele não entrava na hora, se o menino não participava, por que não participou e que não sei o quê. Então essa relação foi toda, o vínculo se estreitou entre a gente, né? Então, assim, eu tenho famílias que até hoje, eu tenho uma família da 308 de uma mãe que me manda sempre mensagem dizendo que sente muita falta disso, né? Que eu sempre estava muito perto. Então, enquanto eu estava no momento de trabalho, eu sempre estava perguntando, se mandava mensagem, se tinha dúvida, eu mandava mensagem, conversava, ligava. Então, assim, a relação era muito gostosa de ter e eu sabia que eu era útil. Eu me sentia útil, né? Para aquela família, para o futuro não só do aluno, mas como da família como um todo, né? A gente, assim, trabalhar horários, né? Eu vi uma pergunta sobre se as famílias entravam no horário jeitinho, entravam, pelo menos na minha aula, né? Entravam, cumpriam o horário. Eu sempre falava, olha, o horário é muito importante não só para as famílias, não só para a aula, mas como para a vida. Então, assim, cumpria todo-se um ritual, tinha todo um ritual para entrar, né? Então, acabou estreitando esses laços, né? Só que aí, para não ficar tão estreito, aí delimitava aquele horário. Não, eu atendo de 8 até às 18. Aí, se me mandar mensagem depois, só vou responder no outro dia. Não abria o WhatsApp de trabalho. E foi assim. A Patrícia, é a sétima questão, Patrícia. O que você tem? Com relação a o que a gente precisa, né? Isso. Eu acho assim que o Luke falou, todos os professores falaram, Luke, Adriano, Marinalva, é bem isso mesmo. A gente precisa de uma atenção, né? A gente precisa de alguém que nos escute além dos nossos colegas de trabalho, né? A gente precisa de alguém que tenha essa visão diferenciada e que nos auxilie, né? Então seria interessante, de fato, ter alguém na escola. Infelizmente, a gente sabe que é muito difícil porque não tem psicólogo para atender nem as crianças, né? Não tem uma psicóloga por escola, infelizmente, mas seria ideal tanto para as crianças, mais uma especificamente para a gente. E também eu acho que assim, durante a pandemia eles divulgaram muito, né, números e tudo, e depois disso eles não estão mais divulgando tanto, passando essas informações sobre esses atendimentos. Eu acho que eles deveriam ter continuado, né, pelo menos divulgando para que a gente pudesse procurar. Em relação à relação familiar, como meu esposo também é da área de educação, então a gente estava passando pelas mesmas situações. Ele não estava em sala de aula, mas ele tem essa experiência, né? Então não foi muito traumático por causa disso, mas lógico a gente passou por situações bem delicadas porque estavam os dois trabalhando dentro de casa, chegava uma hora que a gente estava só trabalhando, esquecia que existia um ao outro. Isso foi uma coisa muito complicada. E como diz o Lug, eu imagino quem tem filhos, porque eu também não tenho, então era só contornar a situação da relação do casal mesmo, né? Então, de fato, interferiu. Eu já posso responder essa última do chat também, do reencontro com os pais? Sim, Posso? por favor. Como a gente voltou ainda na pandemia com aquele esquema, né, de que era uma semana um grupo, depois outra semana outro, os pais não puderam
entrar na escola, eles ainda não podem até hoje, eles não puderam entrar na escola, então esse reencontro foi um reencontro à distância, pelos portões, eles lá, nós dentro da escola, mas com as crianças foi um momento muito prazeroso, mas muito estranho, porque eles chegavam e a gente não podia abraçar, eles chegavam, eles não viam o nosso sorriso, a gente não via o sorriso deles, a gente só viu os olhares, lógico, o olhar passa muito, mas faltava alguma coisa. Tinha hora, por exemplo, o Lucas, né, que é o meu aluno que síndrome de Down, ele é muito carinhoso, ele gosta de abraçar, ele gosta de agarrar. Então, foi muito difícil ele retornar e a gente não poder ter esse contato que ele tinha sido meu aluno há alguns anos, então ele já tinha tido contato comigo presencialmente. Então, assim, foi bom, mas foi estranho. Parecia que estava faltando algo, né? Então, com os pais foi um pouco mais à distância, mas com as crianças dessa forma, que a gente queria mais, tanto eles quanto a gente, né? A gente queria ter mais, estar mais perto e tudo, até para atendê-los na sala era muito complicado. Tinha proteção na mesa, nossa mesa tinha proteção, parecia que a gente continuava online, sabe? Ele estava do outro lado da tela, só que era de uma tela de acrílico, né? Então foi bem complicadinho esse momento bom por estar retornando, mas complicado por essas questões. Obrigada, professora. A gente está caminhando até pelo adiantado da hora, né? Mas se algum professor quiser comentar mais ainda, a Gil colocou aqui, acho que ela tinha levantado a mão para isso, né? Eu já quero de antemão agradecer novamente, registrar a presença do Paulo Arthur, que é meu orientando também, está aqui conosco, né? Agradecer demais que aqui, Lug, Patrícia, eu estou com ex-orientandos que já são pedagogos formados, que trabalhavam comigo em outros projetos de pesquisa, que são alunos da UFT, tem orientandos desse semestre, que estão aqui também acompanhando e prestigiando a roda de conversa, tem as nossas alunas da UNB, da Unicer, que estão fazendo a vivência na escola e vieram prestigiar também, né? E aí a gente explicou no começo, Lug, que esse conteúdo a gente está gravando, nós vamos editar, vamos mandar para vocês quatro avaliarem o conteúdo e a edição, e se vocês estiverem de acordo, aí a gente vai publicar, depois da apresentação da banca da Wairana, a gente vai publicar no portal da universidade e vai mandar o link para vocês. E quem está aqui na sala participando, comentando, esteve presente, também estará com o nome, né, na edição desse vídeo. E eu imagino que essa conversa é uma conversa que vai ser muito útil para outras pessoas também, né? Essa roda de conversa é para a pesquisa da Wairana, né? Mas é também muito útil para a reflexão porque ainda parece algo do passado, mas não é. Né? A gente está vivendo plenamente as consequências e essa semana saiu os dados de alfabetização, né? Os índices de alfabetização, de cada 10 crianças, só 4 estão com alfabetização dentro de um nível aceitável, não está falando nem de letramento. Isso significa que é consequência também desse período pandêmico, mesmo com todo o esforço dos professores, a gente sabe que isso afetou profundamente o processo de alfabetização, que é justamente o período que vocês trabalham, né? Então, já quero aproveitar e agradecer demais. Quem puder abrir a tela para a gente fazer o print, Wairana, está contigo aí. Vamos lá, todo mundo mostrando os lindos rostinhos. Quem puder, claro. Sim. A senhora bate o print, professora? Faço sim. Oi? Espera aí, deixa eu... Que a gente aprende um monte de estratégia, aprende um monte de coisa, mas nem sempre o computador e a internet obedecem a gente na mesma ordem, né? Eu lembro que, né, como eu faço projeto da Oficina do Cérebro, nunca esqueço que eu
ficava colocando vídeo para brincar com as crianças online, fazer a oficina do cérebro online, que foi um mega desafio, contei aí com os colegas também para fazer isso, e participando com os pais, e aí às vezes eu estava pulando aqui, mas o vídeo não estava rodando como deveria, né? É sempre um desafio, mas em parte, grande parte do que a gente conseguiu avançar nesse período foi graças a essa possibilidade também. Mairana, está contigo. Desde já eu quero agradecer a todos, a cada um que disponibilizou, aos professores, porque eu estava de desespero. Mas a professora Zaira me deu todo o suporte, todo o apoio. E vocês aceitaram o convite. Muito obrigada por terem aceitado o convite, por terem se disponibilizado a estar aqui. Mesmo com corre-corre de vocês. Vou chegar atrasado, mas meu coração ficou feliz em ver todos presentes. De verdade. Obrigada por estarem contribuindo na minha pesquisa, para a minha formação. Saiba que vocês têm um pontinho ali nessa jornada que eu estou fazendo na pedagogia. Deus abençoe vocês grandiosamente. A todas as pessoas que a professora Zaira convidou, cada rostinho aqui novo para mim, que eu estou conhecendo. Prazer. As minhas companheiras de pedagogia, obrigada, gente, pelo apoio. É uma honra, é imenso mesmo. É uma alegria, de verdade. Só Deus sabe a alegria que eu estou sentindo aqui, gente. Eu vou vencer, vou testemunhar e vocês farão parte disso. Muito obrigada. E nós vamos mandar o convite para participar, porque a banca vai ser online, né? Porque a Wairana, eu aceitei o convite para orientá-la, mas todo o trabalho dela está sendo orientado nas noites de encontros no Meet, né? Eu gravo mensagem, gravamos encontros online, não só ela, né? Todos os meus orientantes, todos os corajosos que me aceitaram como orientadora, porque eles estão lá no Tocantins e eu estou aqui no Distrito Federal, né? E aí a gente fica fazendo orientação online, né? E aí a gente vai convidar com certeza para a banca, né, Wairana? A gente vai marcar e vai ser um prazer ter os professores, os colegas que estão aqui, mas especialmente o Hugo, o Adriano, a Marinalva e a Patrícia, que são sujeitos na pesquisa aqui, né? E trabalhando também, assim que o artigo ficar pronto, a gente vai compartilhar, né, Wairana? Em nome de Jesus. Não, já está bem adiantado. Elas ficam preocupadas, mas eu só tenho orientanda top. Aqui tem a Leia, né, que está fazendo um trabalho muito interessante com autobiografia, tem a Tatiana, que está estudando sobre funções executivas, né? Tem a Wairana, que está trabalhando sobre saúde mental dos professores, né? Além disso, as que já defenderam, né, Adriana pesquisou sobre formação de professor, formação continuada no ensino remoto. A Maria da Cruz pesquisou sobre múltiplas inteligências no ensino fundamental. O Paulo pesquisou sobre o autismo em crianças na educação do campo, né? Então, assim, teve outros colegas que saíram aqui, a Kaila, né, que está pesquisando também sobre neuropedagogia. Então, a gente está assim, falando de tudo um pouco, mas tudo relacionado aos processos de aprendizagem. Eu estou muito orgulhosa desses meninos, dessas meninas, né? E muito feliz por vocês, queridos colegas, terem aceitado o nosso convite. Muito obrigada, viu? Eu desejo uma boa noite a todos e a todas e até a próxima, né, Wairana? Sim, Deus abençoe vocês. Tchau, gente. Tchau, muito obrigada.